Você já reparou que muitas vezes, em vários casos, eu estou mexendo a mesa, quando um par se forma, quando um casal se forma, eles têm química, eles se completam, sejam porque eles são opostos ou sejam porque eles têm coisas parecidas. E de alguma forma eles conseguem com que os leitores, as pessoas que estão acompanhando a história, torçam para que o casal fique junto e enfim se forme ali, né, se for o caso, e sinta empatia por eles. Então, se o casal sofre, os leitores sofrem. Se o casal se separa, a gente chora, a gente fica triste, enfim, a gente sente N coisas porque o nosso par, porque o nosso casal, porque aqueles dois personagens que são perfeitos um para o outro. Enfim, de alguma forma esse casal se forma ou essas duas pessoas se encontram e ali um romance acontece ali uma tensão ali entre os dois. Rola uma atração, um desejo, enfim, e esses dois personagens ficam juntos ou não, dependendo da história, mas esse casal se forma e eles têm ali um momento e a gente fica torcendo para que eles fiquem juntos e, enfim, tenham seu felizes para sempre. Tá difícil hoje. Então, hoje nós vamos falar um pouquinho sobre alguns tipos de casais que você pode fazer e mais ou menos vou tentar ajudar vocês aí a criarem esses casais e dar algumas opções para vocês de como criar aí esse relacionamento entre esses casais, né? Enfim, vou tentar aí elucidar aí para vocês esses tipos de casais que existem. E vamos ver se eu vou conseguir fazer, enfim, se eu vou conseguir ajudar vocês nisso. Então, vamos para o primeiro tipo de casal. Aquele casal que não se suporta, aquele casal que briga feito gato e rato, né? O clássico de inimigos, de inimigos a amigos, enfim. E eles têm opiniões divergentes, eles têm crenças divergentes, eles têm ideias sobre a vida muito diferentes, eles podem ser, não sei, de dois povos diferentes, que têm ideias muito diferentes e que estão em guerras há anos, de famílias que são rivais. Enfim, existem N modos de vocês fazerem esse casal aí, que é o casal de inimigo a amigo ou de inimigo a amante, enfim, não sei como você preferir. Mas basicamente esse casal vai começar aí discordando quase que completamente e não conseguindo em um primeiro momento entrar em acordo. Meus protagonistas da história, que enfim em breve vai estar na Amazon, o Alan e a Sophie, eles são bem esse casal. Não diria que eles são completamente assim, porque mais a Sophie discorda do Alan do que o contrário, mas basicamente eles têm algumas brigas ali, eles não concordam em muitas coisas e, enfim, leva um tempinho até eles conseguirem se acertar. Esse casal, esse par aí que vai se formar, que eles não concordam, como eu já disse, eles podem surgir das mais diversas formas, mas eles não concordam de jeito nenhum, então você pode fazer aí umas cenas engraçadas, umas cenas um pouco tensas, se você quiser, algumas cenas que vai levantar várias dúvidas e várias crenças de ambos, porque, enfim, talvez um acredite, não sei, que determinada entidade ou determinada criatura existe e o outro povo seja cético, enfim, um é crente e outro é descrente, seja lá do que for, seja de uma mitologia, seja de uma criatura rara que, enfim, vai salvar a raça humana, não sei.
e eles têm crenças completamente diferentes e eles não concordam. E ali os dois vão conversar ou discutir, como você preferir, e ambos vão colocar ali as cartas nas mesas e dizer, tal criatura não pode existir por isso, isso e aquilo. E o outro vai colocar o contraponto, mas tal criatura, claro que existe, porque tem isso, isso e aquilo outro. Então, basicamente, esses casais que brigam muito, esses casais que são opostos, normalmente, porque se eles brigam muito, eles são opostos, eles são meio que complementares. Normalmente é dessa forma. Se um é calmo, é tranquilo, é pacificador, o outro é impulsivo, gosta de brigar, enfim, dá a cara a tapa. Então, normalmente esses casais que brigam muito são porque eles são opostos. E reza a lenda que os opostos se atraem, mas também os opostos se completam. Então aí um bom casal, que dá um bom equilíbrio aí nas histórias, na vida real talvez nem tanto, não sei, quem sabe, depende de vocês, mas nas histórias são casais que geralmente se completam, que um é água e o outro é fogo, que um é calma e o outro é impulsividade, que um é raciocínio e o outro é ação. Então são casais aí, são pares que se completam e que, enfim, são complementares de todas as formas que vocês possam imaginar. Então construir esse casal é bem interessante, porque normalmente eles são bem diferentes um do outro e dá aí uma liga bem legal na hora de você construir. Muito cuidado para não construir estereótipos ruins, tá? Pode sim ter mudanças aí nos personagens, digamos que o seu protagonista homem seja machista e ao longo da trama ele vai mudar, mas muito cuidado com o que você vai abordar, porque, né, aí você corre o risco aí de cair numa armadilha e, enfim, fazer coisas bem erradas. Então, esses opostos são legais, mas até certo ponto, então um pouquinho de calma, um pouquinho de cuidado com o que você vai criar, porque pode dar um probleminha. Nós temos o segundo tipo de par, o segundo tipo de casal, que são aqueles dos amigos que descobrem o amor juntos. Aí temos algumas formas disso acontecer. Eles cresceram juntos, eles são amigos desde que eles se entendem por gente. Então, eles cresceram juntos, eles se conhecem muito bem e eles já nutrem ali um certo sentimento um pelo outro e ali uma situação ou alguma coisa acontece ali, um conflito, sei lá, alguma coisa, uma pedra no sapato deles, talvez, não sei. Alguma coisa ali, um conflito, alguma coisa que vai mudar a vida deles ali acontece e eles percebem que se gostam muito, eles percebem que se amam e aí a construção do relacionamento fora a amizade ou além da amizade pode ser feito e é interessante fazer isso. Temos também o caso 2, que ainda se enquadra nesse, né, amigos aí que, enfim, viram um casal, que viram um par, que um dos dois sempre gostou do outro e esse objeto de amor não sabia. Acho um pouquinho, talvez, estranha essa história, porque se você gosta de uma pessoa e ela nunca reparou que você gosta dela, você vai ficar gostando dela eternamente até ela olhar pra você. Mas, enfim, existe aí na literatura. Então, quem sou eu pra dizer que tá errado, que tá certo? Eu, basicamente, não gosto, mas algumas pessoas gostam e é interessante, né? Enfim. E, enfim, a mocinha ou o mocinho ou seu protagonista gosta, né, daquele outro personagem, gostou dele a vida inteira. E, enfim, sei lá, né, o protagonista decide desistir aí desse amor e arrumar um outro amor, enfim, uma outra pessoa aparece, quem sabe, não sei. E essa pessoa descobre que a outra, né, o objeto do amor, descobre que sempre foi apaixonada pelo outro, mas que ele não entendia direito os sentimentos dele. Acho pouco falho, mas enfim, essa é só a minha opinião. Mas também tem esse caso. Mas o mais importante nesse de amigos, né, que descobrem, que se apaixonam, é o fato de que
normalmente acontece, né? É que, enfim, alguma coisa acontece que separa esses dois, geralmente, ou um terceiro membro ali desse casal aparece, uma outra pessoa ali aparece para disputar a atenção ali de um dos pares ali. E aí a pessoa descobre que sempre amou a outra e, enfim, nunca deu atenção, porque nunca teve uma competição, sei lá, enfim. Mas também é um tipo de par, um tipo de casal bem interessante de você trabalhar, porque o outro, eles já se conhecem, eles já têm afinidade, eles já têm amizade, eles já têm um relacionamento. Então ali para um romance, ali para enfim, uma intimidade, enfim, maior, né? Uma intimidade deles terem mesmo um relacionamento duradouro, deles terem uma certa intimidade já, enfim, eles já se conhecem. E do romance ali é só um pulo, enfim, né? E o terceiro caso, que eu vejo acontecer com mais frequência, seria o casal que não se conhece, que nunca se viu, e começa a se conhecer, começa a se relacionar, começa a se tornar amigo, começa a ver que tem coisas em comum e lentamente, gradativamente, ele vai se apaixonando um pelo outro, ele vai gostando um do outro, enfim. Eles vão descobrindo que eles têm coisas em comum ou não, mas também não é um problema. Às vezes, conhecer alguém que gosta de coisas diferentes da que você gosta pode ser um ponto positivo e não um negativo, enfim. E é interessante ver como esses casais que são formados meio que do zero são interessantes de serem formados, e, enfim, eles vão construindo lentamente o relacionamento deles. Pode ou não já ter ali uma tensão entre eles desde o começo, não que eles vão brigar, mas ter ali aquele ar de sedução, talvez ali uma atração muito forte entre os dois ou não sei, depende muito do que você vai criar dentro da sua história. Existem vários tipos de casal, esses aqui são só alguns, para dar uma luz aí talvez na sua criação de personagens, na sua criação de casal. E, enfim, você pode mesclar todos esses que eu falei e outros que eu também não citei. Eu citei os mais recorrentes. Você pode brincar aí com essa ideia de eles não se gostam e depois eles viram amigos e depois tem um grande problema no meio do caminho deles e eles se separam. Aí depois eles voltam a discordar, enfim, muito, e depois rola ali uma tensão ali, um ar de sedução, enfim, não sei, depende muito de quantas fases a sua história vai ter. Os meus protagonistas, como eu citei, eles começam meio que não tendo uma visão da vida muito parecida. Aliás, eles vão do começo ao fim não tendo uma visão de vida muito parecida. Eles pensam muito diferentes. Ele é gelo e ela é fogo. Eles são completamente diferentes. Mas lentamente eles vão descobrindo que eles têm algumas coisas em comum. Eles se tornam amigos. E, enfim, de amigos acontece romance entre os dois. E na segunda fase da história é como se eu zerasse a relação que os dois têm e os dois começassem uma nova relação com uma nova dinâmica. Sendo que a Sophie passa a ser uma personagem mais determinada, mais sensual, mas, enfim, ela não mede palavras ali, ela nunca mediu, mas no segundo livro ela tá pior ainda, terrível, e ela provoca o Alan o tempo todo. Então, você pode brincar com essa dinâmica do casal também, não tem problema nenhum. Essa dinâmica também pode ser entre amigos de uma forma bem diferente, né? Amigos ou inimigos ou personagens secundários. Mas basicamente o que eu quero dizer é que não existem regras. Você pode brincar da forma que você quiser, a história é sua. Parte de você interligar essas fases que o seu casal, que o seu par vai ter, e não tem problema nenhum você misturar. Eles começam amigos, depois eles viram inimigos, depois eles voltam a ser amigos, depois rola ali uma atração, uma sedução entre os dois se provocam, não sei, você pode criar aí coisas bem interessantes. Eu quis falar um pouquinho sobre construção de pares. Eu vou fazer um vídeo
depois, mais pra frente um pouquinho, com as minhas indicações de casais preferidos. Vou deixar lá no meu Instagram, então me siga lá no Instagram para mais dicas. Eu costumo fazer alguns vídeos um pouquinho complementares. E é isso por hoje, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Então é isso, muito obrigada, tchau!